Podcast Cinemação 493. Eu sou Rafael Arinelli e se hoje em dia a edição de vídeos e filmes está na palma da mão, fácil de ser feito, né? Hoje nós vamos dar um passo além, né? Hoje a gente vai mergulhar em um nível de dedicação, de persistência que todo artista é exigido na edição de filmes e não seria diferente, né? Com a galera que tá ali batalhando e trampando com a edição. Hoje, para bater esse papo aqui comigo, eu tenho a presença de dois amigos aqui. Gustavo Heineken está entre nós, minha gente. Olha aí. E aí, gurizada, tudo bom? Prazer estar aqui. Vamos conversar bastante sobre esse assunto aí. Quero saber o que é que vocês vão falar. Vamos lá. Pega os cadernitos aí. E temos aqui uma estreia, né? Duca Mendes está entre nós. Olha só, o Duca é um cara que sempre estava ali, flertava com o Cinemação, mas nunca teve aqui, agora está. Enfim, juntos. Grande prazer. Já estávamos próximos, como você disse, mas agora no mesmo REC. Estamos aqui e pra sempre aí pra frente, construindo um monte de coisa legal. Cara, que demais ter vocês aqui. E hoje a gente tá aqui com essas duas pessoas talentosas, estudiosas, pra falar um pouco sobre essa arte, né, da edição, mas também a gente vai trazer algumas novidades pra vocês com esses dois que vão estar aqui comandando uma nova atração dentro do Cinemação aqui. A gente vai falar sobre isso, mas daqui a pouquinho. Primeiro, eu queria agradecer de antemão aqui a presença de vocês. O Heineken já é de casa, né? Mas o Duca tá chegando agora. Então, o Duca, a casa é pequenininha, mas é arrumada, viu? A gente aperta que dá certo. O Heineken já abre a geladeira, já fala que não tem café. É impressionante. Não, nem tanto, mas acho que a última vez que eu participei não foi do Oscar, não, foi de um. Não lembro mais se foi. Né? Não, acho que foi Coringa, será? O do Coringa, do Joker. E eu costumo dizer que eu sou um dos responsáveis ao Cinemação parar de dar nota no final dos episódios. É verdade. Você tem esse registro, tá? É verdade, só pra não perder a piada aqui, toda vez que eu tô no Letterboxd aqui, que eu acabo de ver um filme e vou marcar, eu lembro do Heineken. Eu falo, ai meu Deus, será que eu posso dar a nota? Né? Me sinto ali quase culpado. Já até pensei em parar de seguir o Duca justamente pra não ficar vendo ele dando nota pra frente. É que o Heineken ainda não descobriu o e-mail do CEO do Letterboxd, é isso. Olha, manda limar. Manda limar, exatamente. Gente, vamos bater esse papo, mas vamos bater esse papo no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Começar esse papo, né? A gente já pode anunciar para os ouvintes do Cinemação que no dia 13 de fevereiro vai estrear aqui dentro do Cinemação um novo programa dentro do feed. Você que tá ouvindo, você não vai ter trabalho nenhum. É só você ir lá e ouvir. Só isso, não tem que se inscrever em nada e tal. Vai aparecer para você aí um programa novo que é o Segundo Corte, que vai ser comandado pelo Heineken e pelo Duca, que estão aqui comigo hoje. E eu queria que vocês me ajudassem a explicar o que é o Segundo Corte, porque o Segundo Corte ele tem como veia principal dele ali, né, pilar principal, a gente poderia dizer que é justamente a parte, a discussão em cima da edição de filme. É por aí? Ou vocês também buscam algumas outras coisas? O que tem ali que a gente pode destacar aqui pro pessoal já ficar de olho? Bom, então vamos lá. É sempre muito complicado, né, a gente falar sobre o produto da gente mesmo, mas toda a ideia do Segundo Corte nasceu, principalmente comigo, de uma certa agonia da avaliação de filmes, justamente, tipo, da crítica de cinema, principalmente na área de podcasts, né, cinema do Brasil, que se valoriza ou se pensa o argumento muito na questão do gosto, né? Tipo, em geral, você gosta do filme, então você tende a falar melhor e bem dele. Você não gosta do filme, então você tende a ressaltar e falar mal, né? Falar pequenas coisas específicas ou grandes coisas específicas que te incomodam. E eu tinha sempre acompanhava, né? Sempre fui muito ouvinte de podcast. Então sempre tinha um pouco dessa agonia, assim, de saber que eu trabalho há 20 e tantos anos nessa área. Em geral, não tinha espaço para ser falado sobre questões técnicas
técnicas da área, ou da área específica da arte que eu trabalhava, né? E ao mesmo tempo ficava essa avaliação muito em cima de gosto, né? De gostar ou não gostar e ponto, né? Às vezes era só uma questão opinativa. Embora eu acho que seja muito interessante, mas eu sempre senti falta de um espaço em que as pessoas pudessem conversar sobre o produto artístico, como ele pode gerar esse estado de fruição com o ouvinte ou com o espectador, para o espectador poder entender o resultado que a obra tem em termos artísticos, mas não tanto filosóficos ou não tanto jornalísticos, né? Ou seja, às vezes uma formatação de uma câmera, uma especificação de uma lente ou a forma como o cara resolveu cortar, ele está muito mais vinculado a uma percepção artística do que, às vezes, a vontade pessoal, ególatra do criador, né? E eu achava que a avaliação de podcasts, principalmente, faltava esse olhar e eu entendo por quê, porque muitas vezes as pessoas que trabalham com podcasts ou trabalham no podcasts ou fazem podcasts sobre cinema, eles não eram da área do cinema no sentido de que não trabalhavam em cinema. Sim. Ou arte como um todo, né? Em termos cênicos, no caso. E eu tinha tenho esses 20 e tantos anos de background como diretor, ator e editor. E aí eu ficava com essa coisa, assim, eu pensei, poxa, eu poderia chamar um artista, já tinha pensado no Duca já há muito tempo, que a gente trabalhou um pouco, né, eu fiz uma parceria com eles com o Audiovisuando, aí eu pensei, tinha que chamar alguém que primeiro fosse melhor que eu, se precisasse fazer alguma coisa e apresentar uma percepção de vida sobre essa questão da arte, seria mais aprofundado, então é uma pessoa que também me colocasse na berlinda de situações em que eu tivesse que melhorar o meu julgamento como artista, e aí eu convidei o Duca, eu tenho essa ideia, vamos fazer esse podcast e tal, e o objetivo era justamente o breakdown daquilo que não se tem na avaliação de cinema podcast brasileiro. Que é, a gente pega uma cena específica por algum motivo que nos chama a atenção, a parte técnica, seja o movimento da câmera, seja a parte de edição exatamente, e a gente tenta desmembrar e fazer uma engenharia reversa de tentar entender o porquê que aquela cena é daquele jeito, tecnicamente falando. Em geral, toda a produção do episódio, ele nasce com roteiro mesmo, tipo, pego um roteiro do filme, se eu acho o roteiro do filme, aí eu leio o roteiro do filme, né, depois de assistir o filme, claro, e aí eu tento ver qual é o foco que esse filme tem em relação à técnica, tipo, se dedicaram muito, é uma relação muito próxima com a questão estética, técnica, ou ele é um filme voltado mais pra questão comercial. Entendi. E aí, por esse aspecto, eu tento fazer um paralelo com alguma teoria das aulas que eu dou, porque eu sou professor aqui também, e aí eu tento mesclar esse argumento, assim, tipo, ressaltar coisas dentro da edição do filme que mostram o porquê que aquele filme foi daquele jeito. Por isso, eu chamei de segundo corte. Porque na edição, a gente geralmente passa por mais ou menos 3 estágios grandes, né? Você tem um primeiro corte, um assembling, ou só um footage inicial, ou rough cut, ou first cut. E aí você pega esse primeiro momento e mostra pro diretor ou pra produtor, enfim, aí depende da estrutura, e a gente pode falar sobre essas coisas, porque em geral é uma coisa que a galera não conhece muito, e a pessoa avalia aquilo, julga, tá bem, tá dentro do esquema, tá junto com o roteiro, foi o que a gente pensou, foi o que aconteceu, ok, seguimos. E aí põe, eu não gostei dessa parte, tira essa, vamos mudar, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e aí faz um segundo corte, uma segunda etapa, que é depois de ser avaliado pela pessoa que determina quem pode ou não. Tá. Então por isso que eu pensei, vamos chamar de segundo corte, porque é um podcast para falar sobre uma segunda etapa, além do gosto inicial do que já se fala. É uma ideia de avaliar a questão técnica em cima de notas especificamente técnicas para tentar fazer com que a pessoa, o público, reapaixone-se pelo corte e tentar reassistir o filme de uma perspectiva que não tinha sido tão falada até então, porque a gente não tá falando se você gosta ou não. Então a gente até pega filmes que a gente não gosta mesmo, mas tem alguma questão técnica que seja interessante. Quando você tá falando que você vai pegar o roteiro ele não tá dizendo ali onde que vão estar os cortes. Então quando você faz esse exercício de ler o roteiro e depois ver
como é que foi montado, é uma parte de estudo mesmo para você meio que conectar tanto a parte da teoria, né, com a visão daquele diretor e daquele editor e tal. Então você faz esse exercício, essa que é a brincadeira, tipo, eu tentar entender o que eles queriam passar com isso e como realmente eles passaram. No roteiro, muitas vezes, um bom roteiro tem essas indicações, inclusive, tá dizendo assim, entra Matias, acho até o exemplo que eu usei quando eu fiz o vídeo sobre o que é roteiro no audiovisual. Tipo, tá escrito assim, na etiqueta se lê Matias e ele entra pela porta. Ah, sim, Essa forma de escrever é meio que indica pro diretor que é um take de close na etiqueta, embora não esteja escrito close na etiqueta, às vezes até tá, mas nesse caso, por exemplo, não estaria escrito close na etiqueta, mas pela forma de escrever o roteiro, o roteirista tenta, e engraçado, eu tive uma professora de roteiro aqui no Canadá que ela falava assim, o bom roteirista é aquele que dirige o filme sem o diretor saber. Porque você escreve o filme de modo que o cara só consegue fazer aquilo que tá escrito e ele acaba sendo dirigido por quem escreveu. Né? Ela dizia um pouco isso. Mas é isso que tu dissesse mesmo. Pega o roteiro, eu tento dar uma lida, quando tem acesso, né? Porque alguns filmes, tipo a Netflix, às vezes liberam os filmes, mas não liberam o roteiro pra gente antes, né? Então, quando tem acesso e eu tenho tempo, eu leio o roteiro e tento descobrir por que é que a visão final, ou seja, a cena final, ficou ou não ficou vinculada à matéria escrita. Então, às vezes eu faço um check, assim, tipo, aqui a gente tem 4 cenas antes de entrar o personagem, e no filme em final só tem uma. Então, eles tiraram 3, 4 cenas, ou tiraram muitas falas. Eu vou tentando fazer esse paralelo. E, às vezes, eu gosto de reeditar o filme, se eu tenho acesso à mídia. Eu ponho o filme nos programas de edição e recorto. Cada vez que muda a cena, eu faço um corte, mudo de tracking e faço um mapeamento. O Duca também, quando faz isso, faz um mapeamento, né? Quando a gente fez o La La Land, por exemplo, rola um mapeamento das cenas. Quando que vai pra grande angular, quando que vai pra próxima, quando que tá usando mais gente no frame e tal, pra tentar desmembrar, como eu falei, uma engenharia reversa de como aquilo foi feito. Porque provavelmente como os artistas que estão envolvidos no filme precisam fazer pra criar aquela obra, né? Precisam se juntar e tentar elaborar o porquê que a gente tá vendo o que a gente tá vendo, né? Entendi. É interessante você ter falado sobre esse negócio do roteiro, porque eu lembro que quando eu escrevi uma vez um roteiro de um curta, e aí eu fui mostrar pra algumas pessoas, quando eu tava escrevendo, cara, eu tinha tanta certeza do que eu queria em cena que eu colocava, aqui vai ter um contra-plongé, aqui não sei o quê. Aí eu fui mostrar pra algumas pessoas que falaram assim, cara, você escreveu um roteiro que é pra você dirigir. Porque você não tá dando espaço nenhum pra criação do outro, entendeu? Depende. Tem diretores, tem diretoras, gente que gosta de pegar, assim como atores também, né? Atores, quando você pega textos principalmente de teatro, que eu trabalhei muitos anos, às vezes na rubrica diz toda a informação, tipo, levanta a sobrancelha, se sentando, se sentindo melancólico e triste, olhando pra baixo, e ele diz, aí vem a fala, ou seja, ele dá toda a intenção de ação pra você fazer. E tem outros que, por exemplo, Nelson Rodrigues escreve rubricas que assim, hipostênico. Aí você só sabe isso. E aí a única. E às vezes nem isso, às vezes ele só cita lá, tipo, atendeu o telefone. Ou nenhuma ação, só a fala. E aí você tem que inventar tudo. Tem ator que gosta de ser super, ultra dirigido pela obra e de você ter pouco espaço pra inventar coisas novas, mas ter que recriar aquilo que foi criado. E tem diretores e diretoras que preferem justamente escrever os próprios roteiros, justamente pra não precisar ficar desmembrando no que a pessoa disse que a gente ia enxergar, né? Assim. Sim. O roteiro do Tenet, por exemplo, que a gente fez um episódio do Tenet já. O roteiro do Tenet ele mesmo dirigiu o próprio roteiro. Você vê bem assim que a informação escrita não indica nada. Você lê o roteiro, você não consegue meio que entender quais são os cortes, quais são as cenas, porque é bem tópico mesmo, assim, tipo, o personagem nervoso, correndo, você vê o personagem sentando, e só aquilo, sabe? E não tem toda a genialidade da Jennifer Lame, que é a editora desse filme, que mostrou o protagonista separado em 2 lentes, né? Porque, enfim, depois a gente pode falar sobre isso, que é um pouco mais complexo, mas cada vez que o personagem protagonista vai fazer ação, ela divide a cena em 2, ou seja, você vê a metade da ação num ângulo e o resto da metade dessa ação no outro ângulo.
E só no protagonista, porque é o protagonista quem tá dividido por esses dois mundos, né? Então a genialidade dela foi justamente montar o filme todo picotado pra gente ficar vendo ele por dois ângulos o tempo todo, né? Como um ângulo sim e um ângulo não, né? Como é o próprio personagem, né? Agora, Duca, vocês são editores, vocês trabalham com essa questão imagética e, né, tentando passar pro público, né, ali a emoção e tal. Agora, como fazer essa brincadeira só com áudio? Esse é um desafio, não é não? Na verdade eu vou até voltar um pouquinho que eu vou chegar nessa sua resposta. Primeiro eu queria agradecer o Heineken quando ele me apresenta lá atrás e fala que eu chamei um cara melhor, muito pelo contrário. Eu que só tenho a aprender com as aulas, inclusive quando o Heineken cita Grécia pra falar da atuação e tal. E o rabicho pra complementar o que ele disse aí, uma das coisas que a gente esbarra também que são muito legais, que assim, tem um roteiro escrito, que é uma máxima, né? Não é o Duca Mendes que tá dizendo isso. Tem um roteiro escrito, tem um roteiro gravado e tem um roteiro editado, que é o filme no final. A gente às vezes tropeça nisso, né? Porque às vezes a gente vê uma cena que condiz com aquilo que tá escrito, mas às vezes a gente fala, caramba, isso aqui não tem quase nada a ver com aquilo ali. Tem intenção porque, né, pra citar o exemplo, como ele fala, vê na etiqueta escrito Matias. Às vezes na decupagem, a direção de arte não acharam uma etiqueta, não conseguiram produzir uma etiqueta, então vai estar pichado numa porta, por exemplo, mas, né, tô aqui jogando fora aqui, né, o que pode acontecer. Então é muito bacana também quando a gente descobre esse tipo de coisa. E esse é um convite que o podcast faz, para não parecer também que é uma coisa muito técnica, que é que os ouvintes percebam com a gente esses detalhes, indiquem pra gente esse tipo de coisa. E aí vem o que você falou, né? A gente ter que traduzir o que a gente tá assistindo. Porque pra quem aqui não ouviu o segundo corte e vai começar a ouvir agora, o que a gente faz? Quando o Heineken falou que a gente escolhe uma cena, quando a gente tá gravando, a gente abre o player, né, nas nossas máquinas, simultaneamente, a gente dá o play e vai narrando aquela cena, né? E isso o Heineken faz muito bem, porque ele vai tentando traduzir de fato aquilo que a gente tá vendo pra explicar, nessa hora teve um plano assim, e aí essa opção de colocar essa lente pode fazer com que você entenda determinada coisa. Então a gente busca uma locução, uma forma de contar uma narrativa que é do roteiro também, né? De quando você vai ler um livro, né? Quando a pessoa fala assim, sentado debaixo da árvore, tal, você começa a imaginar. E um dos nossos desafios é fazer com que o ouvinte imagine aquela cena. É claro. Sim. A gente convida as pessoas a assistirem o filme. Se já tiver assistido, abrir e ouvir o podcast junto. Mas a gente percebeu que muitas vezes as pessoas ouvem indo pro trabalho, como é comum do podcast, né? Da mídia. Então a gente se preocupa em ilustrar a cena, né? Porque realmente a gente, além de ter que descrever a cena, a gente tem que descrever o que poderia ser feito. Então pode ficar muita informação para quem tá ouvindo, mas eu acho que vale a tentativa, a aposta, e a gente quer ouvir, inclusive, de quem vai ouvir a partir de agora, esse feedback. Pô, a gente tá fazendo legal, o que a gente pode fazer pra contribuir, pra deixar isso mais mágico? Porque é esse o universo também, né? Não existe o certo e o errado, a gente não tá ali pra apontar um erro ou um acerto, a gente quer justamente exercitar esse ponto de vista pra que no fim possa ir de encontro ao que o Heineken falou, que é: não tem filme ruim, não tem filme bom. Obviamente você pode gostar ou não, mas a grande graça é você conseguir perceber e se encantar com a arte da forma que ela foi finalizada. Porque, óbvio, é muito fácil falar... A gente poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Esse cara não atua bem. Então, assim, peraí, como foi feito? Da onde nasceu? O que foi gravado? O que a gente tá vendo? Então, nosso papel é misturar ali aquilo ali que a gente tá vendo e recriar até possibilidades. Às vezes a gente fica falando, mas será que eles gravaram isso por causa disso? Não, eu acho que ele não fez isso porque a câmera não dava tempo de mover pra outro lugar. E aí a gente brinca, né? Se a gente conseguiu o e-mail do diretor, vamos tentar descobrir o que aconteceu aqui. Então, sim, é um grande desafio fazer isso só no áudio, mas eu acho que a gente tá encontrando um caminho, assim, eu acho que a gente tá num caminho muito legal e, como eu disse, mais uma vez reforço, queremos o feedback de todos que estão nos ouvindo pra gente deixar isso cada vez mais confortável, mais legal, mais gostoso.
coisa engraçada, Rafa, que rola também disso que o Duca tá dizendo, assim, porque o segundo corte nasceu dessa ideia, né? Então, a primeira vez que a gente existiu na podosfera, por assim dizer, foi dentro do Sala de Edição, que é um podcast que já existe há bastante tempo, que é um podcast sobre pós-produção audiovisual brasileira, mas é bem focado para edição, por isso que chama Sala de Edição. Então, são episódios de edição mesmo, sobre editores, para editoras e tal. E aí eu fiz esse convite pra eles. Eu falei, eu tenho esse podcast, mas eu queria hospedar lá, né? Tipo, apresentar uma playlist lá, quinzenal e tal, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. Sim. E aí a gente ficou lá, fez alguns episódios, 30 e tantos episódios lá, e enfim. E aí nesse meio tempo também, rolava, por exemplo, eu fiz algumas aulas, porque eu participei de alguns congressos aqui, eu moro no Canadá, né? E trabalho aqui, né? E eu fiz alguns congressos, participei de algumas aulas com alguns editores específicos. Aí eu meio que forçava a barra para participar com uma editora, com um editor. Por exemplo, eu participei de uma aula com o Yorgos que foi o editor do The Father, o filme. E assim, a gente pediu para ele, e eu meio focado já no podcast, porque eu queria fazer um filme fazer um episódio sobre The Father, mas eu queria que ele pudesse falar... É o editor do filme, né? Tipo, ele abria a timeline. E aí, de fato, ele acontecia. Ele abria a timeline pra gente e mostrar, tipo, ó, nessa parte a gente fez isso, nisso a gente fez aquilo. E as escolhas da lente, eu fiz uma distorção aqui e tal. E aí, quando eu fui gravar o episódio, poucas vezes eu ainda brincava com o Duca, poucas vezes a gente pode dizer, aqui o corte foi por causa disso. Porque eu conversei com o editor e ele falou que era isso, sabe? Era tipo, isso. Então aí eu tentei fazer isso algumas vezes, porque tecnicamente é muito interessante ter acesso a essas informações, mas ao mesmo tempo também a gente às vezes tenta deduzir conforme a nossa experiência de 20 e tantos anos de carreira nessa vida audiovisual. Mas quando a gente faz material promocional ou no Instagram, eu faço às vezes uns trechinhos do episódio com o vídeo, a resposta de todo mundo é sempre assim, nossa senhora, mas a gente quer ver mesmo, tipo, porque aí a gente vê o momento que você corta. A gente fez uma live sobre o La La Land, porque agora me fugiu a pronúncia da editora, que na verdade é a diretora e roteirista do filme. Não é La La Land, é o Nomadland. Nomadland, eu falei La La Land? Não, eu acho que você tá falando La La Land. Não, eu tava aqui o tempo inteiro. Chloe Zhao. Tchau. Eu tô aqui obrigado, um tempo atrás falando assim, La La Land? Não, foi mal. Fez o Nomadland, inclusive a live que a gente abriu a timeline, fez umas brincadeiras trocando trilha, né, fazendo exercício. Eu falei, Chloe? Eu falei, La La Land? Mas enfim. Não, eu que errei. Nomadland. Nomadland, desculpa, era outro land. É o Nomadland, que é a Chloe Zhao, que é o nome dela. Ela que editou o filme, né? Tipo, ela que cortou o filme por falta de acreditarem mesmo. Eu fiz uma masterclass com ela e ela falou, eu cortei por falta de acreditarem. Tipo, ninguém quis fazer, não tinha gente que queria fazer. E eu fiz, e ganhou o Oscar, né? Tipo, o filme foi muito bom. E é interessante porque a gente resolveu, e isso foi muito legal, a gente resolveu fazer uma live de 1 hora e tanto, com a timeline aberta, com a timeline do... Porque assim, aí eu edito num determinado programa, o Duca geralmente edita em outro, e a gente tem approaches diferentes de como cortar os filmes também, ou como cortar trabalhos, né? Então é interessante pro público também pegar perspectivas de duas pessoas que estão há muito tempo trabalhando com isso, mas trabalham de formas muito diferentes. O Duca tem mais pera na parte de vídeo mesmo, de representação visual, né? De vídeos como um todo, né? Que eu trabalho com muito motion graphics e tudo mais. E eu não, meu foco é quase 100% em narrativa, em curta e documentário, que é praticamente só o que eu faço. Eu quase não faço nada de vídeo mesmo no dia a dia do meu trabalho. E dou aula disso, na real, aqui na faculdade. E é muito interessante porque a gente bota essas duas perspectivas e quando a gente faz em vídeo, claro, o público fica assim, louco, falando, não, vamos fazer mais, vocês podiam fazer em vídeo. Só que é muito trabalhoso. Despende muito tempo também. E tem o lance dos direitos autorais também, que é uma coisa que dá problema quando a gente precisa mostrar coisas muito grandes por muito tempo e tal. Porque também ficar falando superficialmente, mostrando pequenos trechinhos, a gente já faz no Instagram, né? Mas com a profundidade, eu acho que o podcast em áudio puro tem uma condição de chegar no nível que eu acho que
que ainda não dá pra fazer com os outros lugares, sabe? E vamos, né, já deixar bem claro pros ouvintes que a gente tá falando aqui de um cara que é professor no Canadá, mora no Canadá, né? O outro também é editor, tá editando muita coisa bacana. Entra depois, procura ducamendes.com aí pra vocês verem o nível da rapaziada que tá. Então, assim, vocês têm um know-how. Esse know-how técnico é demais, assim. Mas eu acho que o mais legal ainda é o know-how didático, entendeu? Porque vocês conseguirem passar isso para um público que às vezes está querendo conhecer, está querendo entrar no mercado, está querendo aprender ali alguma coisa sobre ritmo, né, e tudo mais, pô, isso que é o grande charme. E vocês pegam na prática, né? Por isso que eu gosto de brincar que a galera que trabalha com filme são os operários do entretenimento. Porque, cara, o que vocês... Operário do audiovisual. Operário, né? Eu até vi esse outro dia lá na associação, que eu sou lá da AMC, né, Associação de Montadores de Cinema, a pessoa falou assim, vai sair o bloco, alguma coisa tipo, me edita que eu gosto. Eu falei assim, o problema é que vai estar vazio, porque os editores vão estar na ilha editando. Ninguém vai pro bloco. Mas eu não queria perder piada, Rafa, mas é muito legal você pontuar isso aí, porque que as pessoas não se assustem, embora você tenha falado sobre o nosso know-how, do tempo que a gente tá na edição, eu acho que o Heineken vai concordar com isso, a gente tenta não fazer um podcast tão técnico. Óbvio que a gente traz a técnica, né? Como você disse, a gente tenta esclarecer alguns pontos, mas a gente também não consegue fugir do lado do espectador, não. Tanto que o começo do podcast, a gente fica numa resenha e aí acaba vindo a parte técnica, eu acho que de uma forma natural, comentando, pô, não gostei daquilo porque a trilha podia ser um pouco mais batida, e isso dá um ritmo pro filme mais lento ou menos lento. Então a gente tenta, não digo popularizar, mas suavizar os termos, né? Até pra virar um bate-papo também, porque como eu te disse, a gente, como o Heineken falou, ali não é uma questão da gente destrinchar tecnicamente, pura e tecnicamente o trabalho pra você entender. Ninguém vai virar editor. Nosso objetivo não é que você vire editor ou aprenda, né, necessariamente coisas de edição. A gente quer, de fato, falar sobre a arte, como ela pode ser manipulada, né, atingir determinados resultados. E isso traz um pouco de analogias com as coisas da vida também, né, Heineken? Acho que a gente tá sempre preocupado em trazer o gosto também. Às vezes até vem, mas eu prefiro... Porque é inevitável, né? Porque... quando você tem uma escolha, você vai ser tendencioso, não tem como. Então, parte do tipo de diretor, a gente às vezes acho que já aconteceu da gente fazer episódios do mesmo diretor, ou diretor de fotografia, ou roteirista, e a gente percebe que a mão daquele profissional leva sempre para um lado específico, né? Então, a gente acaba, por mais que a gente trate tecnicamente muita coisa, a gente tenta deixar quase que um papo de bar, assim, tentar deixar aquela coisa mais suave. Então, assim, fazendo o disclaimer aqui, invistam, acreditem. Sim, essa parte pode ser legal, entendeu? Pra você, de repente, levar o assunto. Eu acho que você, Rafa, é uma experiência, né? Você acha que tem esse ouvido e você continua o papo fora do podcast, né? Com outras pessoas. Pô, eu aprendi com esses caras aqui, o tal do L-Cut e J-Cut. Eu não conhecia esses termos, pô. Aí um dia eu tava aqui gravando o podcast e aí eu tive que explicar, tive que falar, olha, são duas trilhas quando a pessoa vai editar, tem uma de vídeo, outra de áudio e tal. Então, tipo, isso daí é muito legal. Você vai ganhando realmente experiência em cima disso, né? Bacana. E eu gosto muito também, mas aí a parte quando vocês faziam alguns vídeos, quando vocês fizeram alguns spots, assim, né, de divulgação, inclusive, do segundo corte, quando vocês usaram uma vez... um trecho, porque eu sou fanzaço do The Office. E aí o Heineken mostrando, o cara falou assim, olha, ele fez um movimento de câmera aqui, ele não ia conseguir trocar o foco. Então quando ele joga pro Jim lá, tá totalmente desfocado. E aí volta pra Pena aqui, tá no foco aqui, ó. Maravilhoso. Caraca, como eu nunca tinha visto isso, cara. Eu costumo dizer que eu quase não consigo mais me divertir depois que eu comecei a trabalhar muito com isso e assim, porque aqui eu dou aula de introdução à edição, de edição avançada e operação de câmera profissional, que eu acho que é uma tradução
livre do nome do curso, né? Na faculdade mesmo. E muitas vezes eu me pego, tipo, tô assistindo um filme, vamos lá, vamos ao cinema assistir. Aí eu sento e muitas vezes eu me pego nunca assistindo, sempre avaliando, assim, tipo, mudou a câmera. Por que ele mudou a câmera? Onde é que deve estar o boom? Caraca. Será que eles estão usando lavalier aí? Será que eles editaram isso aonde? Sabe? Eu fico realmente tentando o tempo todo, quando eu consigo mais me desligar disso, porque pra mim é uma grande diversão. Como eu sempre falo, né? E o Duca disse isso muito bem também. A gente realmente... Não é um assunto muito técnico, alopradamente, mas é um assunto de valorização da arte mesmo, da edição, que é como a gente coloca até na abertura mesmo. A gente quer valorizar os profissionais, né, as profissionais e os profissionais que trabalham com isso, porque assim, o público todo, como um todo, tem que entender que existe uma máxima que a gente fala, que é quando você tem uma coisa, um projeto, uma coisa sua, e você põe isso na rua, tenta arrumar dinheiro, põe esse negócio pra rodar e faz trabalho, tem sempre aquele momento que a coisa pode dar muito certo e você fala, agora vai, sabe? Tipo, agora vai dar certo, agora o negócio vai. E muitas vezes isso pode ser justamente o que abre a porta profissionalmente pra você pro resto da sua vida. E eu costumo dizer que praticamente qualquer filme que entrou em circuito comercial a ponto de eu aqui, na minha casa, conseguir assistir ele, seja na Netflix, seja baixando ele, seja na locadora, seja... Qualquer desses filmes, ele é um agora vai pra alguém que tá há muito tempo querendo trabalhar. Não, eu nunca vou esquecer, Heineken, sem querer já interrompendo, quando nos primeiros episódios você cita um momento lá e fala assim, então, gente, muito cuidado quando vocês falam que o filme é ruim, isso é uma bosta... Porque, no mínimo, tinham 300 pessoas trabalhando ali. Todo mundo dando o seu melhor e ganhando seu salário, e indo, do dia a dia e tal. Então, realmente, é um pouco disso também, né? A gente entende porque eu acho que às vezes trabalho, o público... né? Às vezes o público encara muito, às vezes, o produto artístico como uma espécie de favor que os artistas fazem à sociedade. Você fala isso, que aí meio assim, tipo, não sei, eu escuto muito isso, assim, tipo, por que fulano tá fazendo? Eu inclusive, já escutei isso num podcast chamado Cinemação. Esse filme não precisava nem existir. Tem, opa. Falando assim, por que fulano tá fazendo esse filme? Deve ser pra pagar boleto. Não, eu pensei, e o parênteses, pra fazer uma bosta no cinema... É trabalho pra caramba. Pra você fazer um filme horroroso, segundo os populares, deu muito trabalho, gastou E tem uma coisa, assim, tipo, eu fico sempre me perguntando quando batem nesse ponto, assim, deve ser só pra pagar boleto. Fulano tá trabalhando, tá fazendo esse filme só pra pagar boleto. Eu fico pensando, mas o trabalho dele é esse? Qual é a lógica do argumento de que se a pessoa trabalha, ela tá trabalhando pra pagar boleto? É lógico, todo mundo só faz isso mesmo. Se chama capitalismo, o nome disso. A ideia é essa, você tem que trabalhar pra pagar, né? Então, assim, a gente brinca aqui e tal, mas é claro que eu entendo a ideia de você avaliar, porque o produto artístico, ele tende a ser uma questão... Emocional, né? Emocional e também abstrata na avaliação, abstrata, né? Tipo, exato. Ele toca individualmente diferente cada pessoa. Então é normal que uma pessoa se irrite com o Rei Leão, a nova versão, e faça brigas e tenha, né? Tipo, como rolou aqui nesse podcast até, uma sequência do Rei Leão odeia, volta e tal. É normal porque ele se propõe a fazer isso do lado do gosto, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto de sempre lembrar que por mais que aquilo seja péssimo, ele de fato é a abertura de portas para algumas pessoas que estão numa situação que há muitos anos estão investindo. Eu trabalhei aqui com uma moça, por exemplo, que, cara, a família dela toda era da Colômbia, a família toda se juntou pra dar o dinheiro pra ela poder vir pra cá, pra ela poder trabalhar como segunda, terceira assistente de câmera num filme que foi com reshoot na chuva, na neve, pra trabalhar por uns 6 meses, e a avaliação que as pessoas fazem do filme é chamar ele de covarde. Falar, esse filme foi muito covarde na escolha. Eu fico, caraca, não foi, porque as pessoas envolvidas nisso, eles se dedicaram tudo que pode pra poder furar uma bolha social de preconceitos e tudo mais, enfim. E ele contém isso no filme. Eu entendo que se você quer falar que o filme tá lento, ele tá devagar, talvez tenha um aspecto técnico envolvido nisso que foi de propósito, ou talvez seja esse consumo de crack demais da internet que fez você querer tudo muito veloz, tudo muito rápido, pouco tempo e superficial o tempo todo, né? Então, o segundo corte surgiu meio que dessa ideia de tipo, tá, ok, você não gostou. Mas assim, depois de 2 horas assistindo esse negócio, ou de 50 minutos, você não consegue retirar nada que seja muito positivo, ou muito interessante, ou algum aprendizado de uma questão técnica, talvez
esteja acontecendo porque lhe falta esse momento de parar e avaliar o porquê que o filme tá apressado, por exemplo. Por que eles fizeram um filme confuso? Por que o corte do filme é obrigatoriamente pra te fazer ficar confuso? Não, eu acho até que isso é uma coisa que a gente pode levar pra várias áreas, né? Porque essa coisa da gente ter um pouco mais de parcimônia pra gente falar as coisas e da gente já julgar e já rotular ela, eu acho que a gente precisa ter essa calma, sabe? De chegar e falar assim, não é bem assim. A gente pode pegar o mesmo exemplo, por exemplo, pegar um bar, um restaurante, né? A mesma coisa, você pode ir lá, daí você é mal atendido, você sai de lá falando que o restaurante é uma porcaria, que, né, não serve pra nada, que tem que ser fechado, que é uma espelunca e não sei o quê, e de repente tem lá 30 pessoas que, né, trabalham e tudo mais. Então eu acho que é tudo isso, assim, eu acho que a internet acabou trazendo pra gente essa coisa muito visceral, assim, que você precisa já dizer, você acabou de assistir, você já tem que ir pro Twitter dizer se você gostou ou não gostou, porque já tá todo mundo falando, entendeu? E se você falar que você não gosta, daí você já é odiado, porque todo mundo que gostou te odeia porque você não gosta, entendeu? Então é uma coisa muito, muito dúbia, assim, e eu acho que é isso, pra qualquer coisa, a gente precisa respirar um pouco e falar assim, não, calma aí, cara, vamos analisar. E eu acho que uma das coisas mais geniais que tem por trás do segundo corte é justamente isso, é se propor a trazer a informação para que você entenda. Você pode até continuar sem gostar daquele filme, pode até achar, né, que o filme não deveria ter existido e tudo mais, mas pelo menos agora você tem um argumento, sabe? Você pode chegar ali e falar, cara, entendi o que fizeram, entendi como fizeram. Agora eu consigo, né, justificar mais e não só simplesmente, não quero, não devia existir, entendeu? Tem aquela coisa, né? Primeiro tem o julgamento, isso com todos nós, né? Em relação a qualquer coisa, é baseado no nosso repertório, no nosso background. Então, assim, por que eu acho aquilo ruim? O quanto eu entendo daquilo pra poder fazer uma análise, né? Exato. Então a gente vai primeiro pelo gosto, mas mesmo o gosto é tipo a comida. Eu não gosto dessa comida porque ela é muito gourmet do chefe. Pô, mas aí você tem que passar por várias etapas de paladar pra chegar naquela comida, né? Então o que a gente propõe é meio que você falou, é criar, através dessas pequenas salpicar de técnicas, criar um distanciamento. Porque é o que você falou, tudo bem, você viu o filme, você tem que twittar na hora, mas se você der um passo pra trás e tirar o seu emocional, e você fala assim, cara, mas talvez eu achei lento, mas talvez tenha sido uma escolha do diretor ou do montador de fazer isso, porque o filme tinha uma história pra ser contada que eu preciso ouvir a pessoa falando, eu preciso olhar mais tempo aquele personagem na tela. Então peraí, o filme não é tão lento. Você naturalmente você vai reinterpretando aquilo, né? Então acho que é muito legal isso que você disse, porque a gente tem que se distanciar um pouquinho. Não custa, é que nem a pessoa falar, esse quadro não é arte. A arte é arte. Você gostando ou não gostando, a arte ela é arte, né? Você não pode dizer, esse filme não é digno de se falar que é um filme. O filme é o filme, é o rolo, tá gravado, tá lá, gostando ou não, ele vai ser um filme. E às vezes é isso que o Duca diz também, às vezes é um pouco da gente ser mal educado artisticamente, né? Na sociedade como um todo. Exato. A gente tende a ter, sei lá, se você pega o ensino fundamental, eu dei aula em ensino médio há muito tempo também, quando eu morava no Brasil. E a gente tem, tipo, uma aula de artes por semana e 6 aulas de matemática e português, sabe? E a gente tem uma comunidade muito musical, mas com pouquíssimo, né? O brasileiro é muito musical, né? O pessoal fala que é um povo muito musical. Mas ele tem pouquíssima educação musical, pouquíssima educação culturalmente, educação cênica, né? A gente tem esses problemas que são estruturais, gigantescos, e, enfim, dá mais uns 10 episódios só disso. Sim. Mas, por exemplo, é um pouco de reeducar as pessoas também. Não que a gente esteja reeducando, nem tem essa pretensão, né? Eu já faço isso como professor e o meu salário é de lá, e é isso que eu faço. Eu dou aula para alunos aprenderem a julgar o frame e como eles compõem a cena do que eles precisam, e pronto. E no podcast, a gente de verdade quer fazer as pessoas gostarem de assistir o filme, ou pelo menos terem um argumento em relação à história do filme para poder ver com mais carinho. Porque, por exemplo, a gente
já fez um episódio do filme Sound of Metal. Sim. Filme maravilhoso. É o Som do Silêncio, se eu não me engano. Som do Silêncio, maravilhoso. E aí a gente, enfim, antes de fazer o episódio, eu fui... Esse também eu tive bastante privilégio de conseguir conversar com o Miquel, que é o editor do filme, em aula, assim, tipo, eu participei de uma conferência aqui no Canadá, e ele tava lá, não foi um one-on-one, assim, mas foi uma conversa com 10, 15 pessoas e tal. E uma coisa que ele colocou, e depois ele colocou até em alguns podcasts que ele participou, que a direção e a produção do filme foi pensada para tentar fazer o sofrimento do cara cronologicamente aparecendo muito claro na tela. E a solução que eles chegaram foi, a gente vai filmar isso na sequência. Ou seja, a primeira cena a gente filma a primeira vez, a segunda a gente filma na segunda, a terceira na terceira, e tipo assim, se o filme tem 20 cenas, a gente vai gastar 20 diárias e é isso. Não tem reshoot e não teve locação de produção, que normalmente o Duca, né, poderia também falar disso, tipo, um filme ele nunca é filmado na sequência que ele é escrito. Se filma a primeira parte vinculada muitas vezes ao clima. Tipo assim, se tem muita chuva numa semana, vão tentar filmar as cenas indoors mais naquela semana. E depois a outra semana vai ser. Isso porque eles preveem quando começam as filmagens. Então, nunca é vinculado à história as filmagens. Quase nunca na vida. Na real, é muito mais trabalhoso e muito mais financeiramente pior, porque imagina, a primeira cena o casal tá no estacionamento, aí a quinta cena o casal volta pro estacionamento, a oitava cena o casal volta, e a última cena do filme, a 28ª cena, o casal termina no estacionamento. Então eles vão pro estacionamento e filmam todas essas 4 cenas de uma vez. Sim. Imagina você ir pro estacionamento, fazer depois você viajar pra outro país, fazer depois viajar pra outra cidade, fazer a terceira, e assim vai, e na 20ª cena você voltar pro estacionamento. Então é muito mais caro. Muito mais. Se for no Brasil, o estacionamento não tá nem mais lá. Já virou prédio. E tem uma outra coisa que eles resolveram fazer em película, o filme. Que também pra esse período do tempo, é muito caro. Então o produtor e o diretor falavam assim, galera, a gente tem X dólares pra revelar filme. Significa que na hora que eu apertar o REC da diabo da câmera, é pra valer, cara. Vamos, assim, evitar errar, porque não dá pra fazer de novo o take, porque não é digital. Queimou, entendeu? E isso fez com que todo mundo ficasse super tenso no set. E a tensão, você repara no filme mesmo. E a gente até fez esse episódio, porque tem cenas que os atores estão fora de foco, eles estão caindo, batendo na câmera, mal blocados, porque, na verdade, o que ele queria fazer era justamente esse aspecto do Raw, sabe? E quando a gente passa por esse aspecto explicando o porquê, e você vai rever o filme fica com uma cara muito mais carinhosa, muito mais, pelo menos, mais. Você vê o trabalho envolvendo ali. E aí para um pouco da ideia da história em si, se você gostou ou não, se conecta ou não, ou se você queria mudar alguma coisa, né? Quando fala que quer mudar, aí que eu acho engraçado, porque, sei lá, a galera quer mudar a coisa, mas não sabe exatamente o que, né? Fala, não gostei, essa cena devia ser diferente. Você sabe que eu tô lendo um livro agora do Facundo Guerra, né, que se chama Empreendedorismo para Subversivos. E ele tem um momento no livro em que ele fala especificamente sobre cinema, porque ele fala sobre um momento lá que ele pega um espaço em São Paulo e daí ele faz uma projeção pública, né? E aí ele coloca um filme brasileiro e tal, algum filme clássico brasileiro. Enfim, ele faz essa projeção pública e vai pra lá e assiste quem quer. E aí ele tava falando sobre isso, sobre o impacto, né, que o cinema traz pra população, pra quem assiste e tal, porque é uma obra que as pessoas assistem, elas se conectam, né, com aquela obra, assim. O cinema realmente tem esse poder, ele é muito mais envolvente do que algumas outras artes, assim. Então, quando a pessoa se sente abraçada por aquilo e ela emerge dentro daquilo ali, ela se sente inclusive representada. Então ele falava inclusive sobre isso, sobre o poder político, inclusive, né, que o cinema tem e tudo mais. Quando você traz essa outra camada de entender que por trás daquele filme, que mexeu com você, que tocou e que de repente traduz alguma coisa que você sentiu, que por trás daquilo tem um batalhão
batalhão de gente que tá trabalhando naquilo pra fazer, pra editar, pra não sei o que e tal, aquilo ali ganha mais uma camada de importância. E aí você imagina que mesmo os filmes ruins, eles vão ter sempre essa camada a mais de importância. Então o filme nunca vai ser um zero, um total zero, sabe? Ele sempre vai ter um pouquinho a mais porque ele passa por isso, né? Ele sempre tem outras pessoas que estão ali e tal, e quando você entende, toma consciência disso, eu acho que toda a obra ganha um pouco, ela fica um pouco mais especial, sabe? Não só porque aquilo ali se conectou comigo, traduziu uma coisa que eu tava sentindo, eu não sabia expressar e tudo mais, mas também como você começa a entender que, pô, é o ganha-pão de uma galera, né? Em algum ponto desse processo, a pessoa, acho que você tá falando é sobre representatividade também, né? Perfeito. Porque é isso, em algum ponto, assim, é o cara que veio, pegou 5 ônibus pra chegar no set. Ou o diretor, que é o filhinho de papai, que ele tem um primo que também conseguiu estar no cinema e ele não. Enfim, você vai ter milhões de exemplos ali, que é quando você sabe o que acontece, é impossível você não se conectar, né? E dar valor, porque no fim todos nós queremos achar essa conexão. A gente quer se achar dentro do filme, né? Quando a gente não gosta, muitas vezes é isso, porque a gente não se conecta. Aquilo não tem nada que se conecte com a nossa realidade, ou se conecta com algo que a gente não curta. Mas no fim todo mundo tá procurando isso, porque o cinema é a grande graça da sala escura e tal, é você ser transportado para outro lugar. E o que você disse é muito legal do livro do Facundo, porque eu tô ligado dessa parte aí. E o segundo passo e encantador do cinema é essa projeção ao ar livre, né? Porque aí você pega a pessoa da rua de diferentes classes e pontos, distância e conexões e histórias. Então vai ter sempre algo para você se conectar. Então é fascinante, não tem como. E por fim, é o que você falou. Bastou se conectar com um ponto, você dá valor àquilo. Você às vezes nem lembra do que é a história, ou você nem lembra de determinado personagem, mas você vai ter um carinho pela forma que você viu, ou porque te lembrou de alguém, né? Então isso é fantástico, com certeza é. E deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês sobre o segundo corte em si, né? A gente tá falando aqui sobre essa importância do cinema, de entender um pouco, né, desse mergulho por trás da obra e tal, mas a gente também estava falando aqui um pouco sobre teoria, e eu queria pegar um ponto aqui dessa coisa da teoria, que é justamente os editores. Então vocês estavam falando que vocês pegam hoje obras e aí vocês destrincham para entender um pouco ali o que a pessoa pensou em fazer, pegam ali, né, o que estava no roteiro, entende o que o editor, o diretor quiseram fazer no produto final e tudo mais, mas vocês também pensam, analisam e tal, como os editores clássicos, tipo até uma Shoemaker, por exemplo, Ralph Dawson, o Walter Murch, por exemplo, né? Esses caras que tipo fizeram muita coisa no cinema, assim. Vocês trazem um pouco disso também pra falar, cara, tem isso daqui, os caras fizeram lá, ó, lá na, sei lá, em um aviador, a Thelma Shoemaker tava fazendo isso assim, assim, assado. Tem um pouco disso, assim, essa viagem também entre os editores. A gente conversou sobre fazer clássicos, né, Heineken? Não só pelos temas em si, os nomes, mas para trazer, de fato, dificuldades. Por exemplo, a coisa clássica. Hoje o computador, você tem milhões de ferramentas a um clique do mouse. Né? E não é muito tempo atrás que se cortava o filme, de fato, com uma gilete para juntar com outra parte do filme. Então, você, novo editor, nova editora que está nos ouvindo aí, quando vê aquele ícone do giletinho, é para cortar aqui, é porque era um gilete de verdade, que pegava o filme, a fita, cortava, emendava com outro pedaço, enfim, né? Tem vídeos e vídeos explicando isso no YouTube, mas a gente não chegou a se aprofundar, e eu acho que fica aí até uma oportunidade pra gente fazer essa viagem, né, Rainer? A ideia toda de trazer questões teóricas, ou às vezes livros, ou eu sempre tento, dentro do episódio, se vocês forem acompanhar, vocês vão perceber que boa parte dos episódios a gente sempre faz uma primeira parte prévia teórica de análise do porquê de uma relação histórica que aquele tema que a gente escolheu para aquele episódio, porque lembra, a gente assiste o filme e escolhe o filme, e para escolher o filme pode ser milhares de critérios, né? Um dos critérios que eu, pessoalmente, aí sou eu, Heineken, falando, eu gosto de escolher filmes que foram cortados por mulheres, porque eu acho que é uma forma de eu também ajudar
o machismo estrutural e tal. Então, tipo, eu tento valorizar, não necessariamente esse é o foco da coisa, né? Obviamente, porque eu não tenho esse lugar de fala, mas eu posso tentar minimamente apontar direções. Então eu meio que tento procurar por aí. E depois é tentar achar um filme que as pessoas possam assistir comigo, né? Que sim, o público possa, de fato, porque não dá pra eu falar, eu vou avaliar o curta-metragem que eu fiz aqui. Eu editei vários curtas-metragens aqui de umas pessoas, mas quem é que vai acessar? Sim. O cara não quer nem postar o curta porque ele tá com vergonha. Não mas eu fico lá, posta essa desgraça, meu trabalho tá aí também. Ele, ainda não tô sentindo, porque o cara é o diretor, ele que decide, né? Não posso fazer nada. Então não dá pra eu ficar também avaliando uma obra de arte que não vai ter acessibilidade fácil pro público, né? O público não vai ter condição de pegar. Então quando a gente pega filmes que são muito B, muito C, muito assim, o tal chamado filme de arte, que quase ninguém consegue acessar, em geral a gente tem mais facilidade de falar, porque ele obviamente tem mais estruturas, porque o foco dele não foi necessariamente um retorno financeiro, mas sim um estudo estético do produto. E filmes mais com pegadas comerciais, porque lembra, gente, pra mim, todo filme é comercial. Sim. Para com essa bobagem de ficar falando filmes comerciais, filmes não comerciais. Tem filmes que o foco é retorno financeiro mesmo. O foco é esse. E tem filmes que o foco é teste de elenco. Tipo, eu vou fazer um filme pra testar a equipe, pra ver se a equipe tá boa o suficiente pra eu fazer o próximo. E tem filmes que é pra botar meu nome no caminho do jornal, tipo isso. Cada um vai ter um motivo meio focal daquilo. Então, você pega filmes da Marvel, por exemplo, ela é bem focada em grana, ela é bem focada em retorno financeiro. Mas eles são todos comerciais, todos focam em ganhar dinheiro, porque é o trabalho dessas pessoas. Então, pra achar filmes que sejam mais fáceis, eles acabam sendo esses mais comerciais. E aí, então, surgiu esse lance de, então se for assim, vamos de repente pegar os clássicos. E os clássicos é muito interessante avaliá-los porque eles não só estão baseados nessas estruturas acadêmicas mais estruturais, digamos assim, porque um filme de 50, 70, 80 anos atrás, ele tinha um foco mais acadêmico do que de guerrilha. E hoje os filmes feitos, né, com filmmakers e pessoas de filme mais frequentes ou mais atuais, mais correntes, tem uma tendência a serem mais de guerrilha, né? Tipo, nem sempre todo diretor de grandes clássicos de verdade estudou cinema, de verdade passou por uma escola de cinema. Sim. Mas você vai encontrar muitos que passaram. E você vai encontrar muitos cinematographers que passaram naqueles clássicos. E que passaram e que foram, de fato, ler o Murch, e de fato foram ler os clássicos e tentaram aplicar aquelas técnicas lá. Mas as técnicas, essas teorias, elas também são clássicas. Então é meio que impossível, porque é meio que do universo imaginário do público participar do resultado artístico. Interessante você falar sobre isso, porque assim, quando a gente está pensando no ato do consumo, faz parte realmente o público participar da obra, porque sem público não há obra, né? Então, quando a gente está falando aqui justamente sobre essa questão do consumo, do público usufruir aquela obra que foi realizada e tudo mais, existe essa relação, né? Então, assim, independente da técnica que vai ser usada para edição ou o que foi usado no passado, é importante a gente entender que existe essa conexão empática entre obra e espectador, né? Sim, se a gente quiser analisar numa espécie de gráfico a proporção do que o produto artístico representa em relação ao consumo no momento da fruição, a gente pode estabelecer assim, existe o artista e ele tem 100% de artista. Existe uma ideia que esse artista tem e a ideia em si é um 100% e o artista é uma parte dessa ideia, ou seja, só parte dessa ideia o artista absorve. Se eu quiser fazer um filme sobre estupro, por exemplo, eu tenho uma experiência de vida sobre esse tema. Então eu só vou conseguir falar sobre esse tema dentro do meu escopo desse tema. Só que o tema estupro é muito maior do que eu, por exemplo. E existiu antes de mim e vai existir depois que eu morrer. Porque o tema, que é o tema do filme, a história, as histórias, elas são maiores do que as pessoas que estão contando essas histórias. E, por consequentemente, o público também é um outro 100% que avalia
parte da história que não contém no artista e parte do artista que não contém na história. Ou seja, eu vou assistir o filme do Batman e eu espero ver o Robert Pattinson lá, sabe? Tipo, eu meio que espero. Se eu for ver o Batman 2, o The Batman, e eles, sem me avisarem do nada, entra um outro ator fazendo o Batman, pode ser que eu fique achando estranho, pode ser que eu não goste do filme, pode ser que eu não consiga embarcar no filme, porque eu espero que também o ator, que eu sei quem é, esteja fazendo esse personagem. Porque à plateia também cabe a avaliação do artista antes da obra, mas também da obra em si. E a arte como um todo é essa amálgama do meio do caminho que inclui ideia, pessoa que faz e pessoa que consome. Isso significa que é um pouco genérico praticamente qualquer produto artístico. Então dá pra você pegar um filme super clássico, destrinchar ele em uma teoria sobre alguma coisa mais aprofundada e chegar num resultado social muito claro de avaliação. Mas também dá pra fazer isso com um filme de guerrilha feito com um casamento, por exemplo, sabe? Porque esses conteúdos estarão dentro desse ponto, né? Então, eu sempre tento, mas para evitar, justamente provando o contrário dessa minha fala toda, que é evitar ficar chato demais, né? Ficar apontando coisas muito acadêmicas, mas eu sempre tento, assim, ok, o que é que, por exemplo, no livro, no Piscar do Óleo, que eu acho que é num Piscar de Olhos, eu acho que esse é o nome em português, que é um dos grandes clássicos livros que se usou e se usa muito como referência acadêmica, né? Do Walter Murch. Então, o que eu gosto de colocar lá? Esse é um cara que escreve um livro que explica que a ação pode ser no piscar do olho, ou seja, o corte do próximo take pode ser quando o ator finaliza a fala na emoção. Então o personagem termina de falar o texto dele e ele, naturalmente o ator meio que pisca o olho. E é ali que eu tenho que cortar. Ou eu quero deixar o piscar de olho para mudar para a próxima cena e ele tá com o olho aberto e com isso eu transmito a emoção de um take pro outro, ou eu retiro essa perspectiva do piscar do olho pra ele e, consequentemente, eu apresso o filme. E com essa escolha, eu consigo fazer o filme ficar apressado ou mais lento. Basicamente, só escolhendo takes, ou onde cortar ou não. Entende? Então, esse tipo de coisa a gente tenta fazer, sem deixar... Se me deixar, eu fico chato o tempo todo aqui falando, hein, gente? Mas quando eu falo, Rafa, que eu toda vez que eu vou gravar eu tenho uma aula, é isso aí, ó. É isso que eu tô aí. falando. Pois é. O cara vai dar um exemplo e ele te bebeda, te dá um banho de informação e referência e palavras que a gente tem que às vezes voltar o áudio e ouvir em slow. Que você fala assim, peraí, deixa eu ver se eu compreendi. Porque muitas vezes eu me pego só ouvindo, né? Eu falo, tô ouvindo. Eu falo, peraí, deixa eu tomar uma ducha pra eu absorver. E é legal. Porque ele, depois de falar isso tudo, ele consegue trazer pra uma tuitada. Pois é. Eu acho que entendi. Então esse é um dos objetivos do segundo corte. Não, eu até acho que quando a gente pensa nesses editores clássicos e tal, né, os que ganharam o Oscar e tal, ganharam várias vezes Oscar, é natural e até vem do didatismo também, né, do que vocês estão falando, lembrar do cara que usou técnica XY naquele filme e tudo mais. Mas, por exemplo, eu perguntei isso porque eu tenho questões com a montagem que eu fico assim, queria saber, por exemplo, tem 2 clássicos, Sr. Heineken, que nunca eu entendi porque não ganharam a montagem, que foi Cidadão Kane e Casablanca. Não ganharam Oscar de montagem, perderam para Sergeant York em 42 e perdeu para Air Force. Como assim? Aí a gente tem que também fazer aquele parênteses que a academia é um negócio questionável. Não, totalmente. E não posso deixar de citar que agora, no mais recente, se eu não me engano, ano passado, na parte que é transmitida a premiação, montador estava fora, né? Eu acho que rolou isso. E é uma loucura, porque assim, lembra lá atrás quando eu citei os editores aqui, pra não lembrar, não errar falando exatamente quem citou isso, que é o filme escrito, o filme gravado, né? E o filme editado. Poxa, se os montadores não têm um papel importantíssimo naquilo que a gente tá vendo enquanto resultado final, eu não sei mais o que a gente tá fazendo, porque
é muito questionável. Então, assim, óbvio, eu não tô questionando a academia, mas às vezes decisões e, obviamente, políticas e tal. Então, como não sou profundo conhecedor dessa época e de como porque a gente também tem que se transportar para aquele... o que estava acontecendo na época. Mas eu deixo a bola pra vocês aí, porque realmente é difícil. Tem uma questão que é muito importante, assim, premiações, o Oscar, deixa eu fazer um parênteses, assim, tipo, no Oscar do ano retrasado, eu acho, eu tava trabalhando no dia da cerimônia, né? Tipo, em geral, eu tento assistir, porque, querendo ou não, embora eu não goste e não acredite e não dê valor ao que ganha e o que não ganha, ele é um grande parâmetro financeiro de abertura de portas, né? Pra quem ganha. No fim das contas, você ganha o prestígio de poder trabalhar melhor. É tipo isso. Esse é o objetivo dele. Popular, né? Isso, é só esse o foco, na real, porque tecnicamente ele não é vitrine, representação. Né? Vitrine, não é uma representação. Então eu tava trabalhando no documentário, eu tava filmando o documentário que eu iria editar um ano depois, e tinha uma produtora que trabalhou ela é produtora de Hollywood no filme que tá na Netflix, que é o Punk, eu acho, que é sobre a história do punk dos anos 90, Foo Fighters e tal, e enfim, ela tava envolvida lá com Foo Fighters, e enfim, é uma produtora de cinema que faz muita coisa de música, né, muito, principalmente documentário de música. E eu fui lá, tudo, né, tipo, e aí, será que não dava pra liberar a equipe hoje, pra gente poder, tipo, ir pra casa e assistir o Oscar? E ela falou assim, quem trabalha nunca se importou com essa desgraça desse Oscar. Ela falou desse jeito, eu fiquei assim, de cara, falei, como assim? Aí ela, quem trabalha de verdade nisso sabe que o Oscar é uma cerimônia para público. O público gosta de falar desse assunto, mas quem trabalha nem se importa. Porque você sabe que o filme que ganha não é o filme que é bom, não é o filme que é melhor. Exato. É o filme que gasta mais dinheiro pra estar lá. É isso. É uma relação política. Aí eu tento defender, às vezes, eu entendo, eu sei que é, mas ao mesmo tempo tem aquele gosto, né? Ganhou o Oscar, sabe? Tipo, um dos filmes que eu mais curti assistir na vida, mais recente, que é o Mother, do Aronofsky. É um filme que eu acho brilhante em vários aspectos, acho maravilhoso. Ele nem sequer estava nos indicados. Exato. E a gente precisa entender que premiações, elas, não é um bando de gente que vai procurar filmes bons para poder concorrer. Isso é muito importante. É o contrário. O filme que quer participar daquele lugar, que vai lá e fala, oi, você tem espaço? Deixa eu botar esse meu filme aqui e quero que o meu ator concorra como coadjuvante. Porque às vezes, nem essa seleção ela é baseada em alguma coisa real. Não existe uma escrita coadjuvante, uma escrita protagonista. Quem escreve um personagem, não escreve o personagem pensando, isso aqui é secundário. Não, todo personagem é importante. Você escreve o personagem porque ele é importante naquele momento. Você não trata ele como se ele fosse menor. Você dá menos ênfase porque a história dele não é o foco que você tá contando. Mas aquele personagem, nem como você vai atuar. Ninguém atua um personagem e fala, não, eu faço o super coadjuvante. Não, o ator que tá atuando num personagem, ele tá atuando 100%. Aquele personagem é fantástico, a cena é protagonista na vida dele. É sempre um breakthrough da coisa. Então, o que acontece? Por exemplo, aconteceu isso, eu acho que no Oscar do Green Book. As pessoas ficaram discutindo muito do lance do racismo, do fato do personagem negro do filme, Green Book, estar concorrendo a Oscar de coadjuvante, ao mesmo tempo que eu acho que o Rami Malek, que era o do Oscar de concorrendo a ator principal com o Bohemian, eles estavam, tipo, sendo racista nesse sentido. Mas na real não, na verdade, a produção do Green Book decide botar o Green Book para concorrer e escolhe botar aquele personagem como coadjuvante. Exato. Porque ele tem chance de ganhar como coadjuvante e talvez não tivesse chance de ganhar como ator. Então assim, não é que existe uma coisa má. Não, você vai concorrer a coadjuvante. Não. Eu é que decido se eu quero botar o meu personagem lá e se ele vai ser. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. E depois, quem julga isso, muitas vezes, não tá levando em consideração todos os aspectos dos destrinchamentos técnicos que se refere quando você tá falando, por exemplo, de montagem, né? De cortes de filme. Às vezes é um aspecto mais geral, tipo, a história do filme tá super bem contada, eu consigo. E às vezes não. Às vezes é um aspecto técnico que faz até esse filme ganhar. Nesse caso desse ano, especificamente, e eu sempre cito, já citei isso várias vezes, tem um filme muito clichê que é o Bohemian Rhapsody, que ganhou
como Oscar de melhor edição, e muita gente, principalmente do Brasil, por causa do Thomas Fly, que fez um vídeo analisando a cena do coffee shop, analisando a cena desse filme, e fez um vídeo em inglês falando de como esse filme consegue ganhar o Oscar de melhor edição se ele é super mal cortado e louco, e depois o Gaveta, no Brasil, fez um vídeo paralelo, né, tipo, exatamente o mesmo conteúdo em português, e aí virou, pelo menos nos 2 lugares que eu tenho acesso de gente, passam a odiarem o filme. Como é que esse filme ganhou melhor edição? Mas existe um aspecto técnico atrelado por que aquele filme, principalmente aquela cena, foi cortada. A gente até fez esse filme. E eu provei por A mais B que aquela cena, você tem 170 e tantos clipes cortados, mas as cenas, a 8ª e a 9ª cena depois daquilo, você tem a metade dos clipes cortados. Porque naquele momento da cena, a banda era confusa e tudo se voltava ao Fred Mercury. Então, ele era o protagonista da banda, mas a banda não se sabia, eles textualizam. Nós não sabemos o que nós somos. E todo take é assim, você vê baixista, Fred, guitarrista, Fred, produtor, Fred, sabe? Tipo, ele intercala um monte de corte pra sempre voltar ao Fred. Todas as cenas do Fred, o Fred Mercury tá centralizado e todos os outros estão descentralizados. Então, era uma ideia de tentar mostrar que eles estavam em construção, mas que precisava daquele cara como sendo o foco principal. Eu não sei se as pessoas que avaliaram esse filme pensaram nisso, mas se eu fosse uma pessoa a julgar a edição daquele filme, esse seria um aspecto. Só que talvez tenha gente que vai julgar por outro. Sim. E aí, consequentemente, o filme vai ou não ganhar, mas isso não quer dizer que ele foi, julgado por editores, e 2, que ele foi focal no aspecto de dar ou não dar. Então, assim, Cidadão Kane não ganhar a melhor edição é meio irritante, mas... Porque a cinematografia do Cidadão Kane, né? Tipo, a parte de fotografia do Cidadão Kane é a coisa que é mais importante na história do cinema, praticamente. Tipo, exato. Não existe alguém que vai estudar cinematographer na história e que não vai ter que ver aquele filme lá, sabe? Não tem como. Tipo, é um marco real. Mas ele não ganhar melhor edição é estranho mesmo. Só que você pensa que ele, na real, foi avaliado por pessoas que não estavam necessariamente avaliando questões técnicas, e o filme também não quer ganhar, porque não fica fazendo campanha pra edição, mas bota na edição, mas faz campanha pra outra coisa, porque é isso que eles querem promover, entende? A gente não sabe como é que era a campanha em 42, né? Mas de qualquer forma, acho que fica um desafio aqui pro Heineken assistir Sergeant York e Cidadão Kane e fazer o comparativo. Vou fazer. Fazer a nossa análise, Às vezes se confunde muito isso, assim, agora mesmo o filme do Elvis, por exemplo, é cheio de edição, de corte e tal, né, e fusões, e enfim, e tem essa confusão, às vezes, sobre que aspecto você está analisando. É pela técnica, o cara cortou mais rápido, é pela narrativa, que é o que o Heineken tá falando. Peraí, você tá olhando para 100 e poucos cortes, mas você não tá vendo o que ele quer dizer com esses 100 e tantos cortes? Exato. Montagem, na verdade, não tem esse nome à toa, porque às vezes, principalmente aqui no Brasil, no popular, a gente fala o editor, mas a gente esquece que é o montador. E montar uma história é muito mais do que editar, né? Editar, que é corta, cola, substitui, é de fato a parte da ferramenta, né? Da execução. Mas muitas vezes você vai pegar um filme e você pode montá-lo de diversas formas que não tem nada a ver diretamente com editá-lo. Né? Exato. Então a gente também tem que dar, como a gente falou ali atrás, esse passo pra trás e falar, peraí, tá com muito corte, eu não tô entendendo, deixa eu ver se tá querendo dizer alguma coisa, e às vezes não naturalmente, mas com um exercício um pouquinho mais aprofundado, chegaria nesse resultado que o Heineken falou. Então, por isso que eu falo, assim, e obviamente vou sempre levantar a bandeira aqui, não tirem montagem de uma das coisas principais, porque assim, cara, né, o próprio diretor, a gente vê o Tarantino editava com, acho que essa editora dele lá, que
enfim, tá em todo o filme, porque quando o diretor acha o montador que é seu braço direito, cara, é muito sobre, a pessoa entender como aquele diretor quer contar a história, que a gente fala assim, meu amigo, ó, você tá querendo isso aqui, mas não foi gravada essa cena, mas se a gente pegar aquela lá do final, colocar aqui pra deixar um gostinho pro espectador, então assim, montar é uma arte muito além de cortar e colar num programa de edição, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios de vocês, é mostrar que um filme como Nomadland, por exemplo, ele tem uma profundidade na montagem que tá, sei lá, quando você pega Elvis, também vai ter, mas são edições completamente diferentes, assim. Completamente diferente. Né? São linguagens e tal, outra coisa. E aí, esse que é o grande desafio, porque talvez pro grande público, a coisa do entertainment, né? Você chegar no cinema e ver aquele filmão do Elvis com cores e luzes e efeitos, aquilo ali é, isso daqui é um show. Aí você vai ver Nomadland, você fala, não é tanto, não tem efeito. Nem precisava de editor. Nem precisava de editor. Não, mas é que é engraçado, porque a edição que a gente não vê, muitas vezes foi a mais difícil, porque assim, a pessoa que não tá acostumada, ela acha assim, como tem um roteiro, é só pegar as cenas gravadas e juntar. Calma, gente, às vezes não é bem assim. Como eu disse, sempre bato nessa tecla, não foi gravado o que estava escrito, gravaram outra coisa. Mas gravaram, o diálogo, né, o Heineken comenta isso muito no segundo corte. Um diálogo, ele é gravado, a cena onde aparecem as duas pessoas falando, aí tem a câmera que grava só uma pessoa, depois grava só outra pessoa, então quem começa falando? Que horas eu corto para as duas pessoas? Que horas eu corto para reação? Então você imagina nesse simples diálogo de duas pessoas ali... Quando eu vou ver pergunta e quando eu vou ver resposta, né? Quantas montagens eu posso fazer, e posso fazer você ter dó da pessoa que tá falando do personagem A, ou ficar do lado do personagem B, porque eu mostrei mais um, mostrei outro. Então, não necessariamente o que tá escrito dá pra montar daquele jeito. Então, quando você vai montando, o diretor vai olhando, e aí vai batendo uma bola, você vai conversando com o diretor, vai entendendo, chegando no lugar que às vezes nem foi imaginado, porque o acting do ator foi um pouco diferente, e a trilha que foi composta com o cara que tá compondo ali teve uma sensação diferente, a cena vira outra coisa. Então montar é descobrir o que o material bruto vai te dar. Então não é só efeito. E tem um lance de trabalho também, às vezes, de consertar, né? Porque montagem... Não, também. Na maioria das vezes. É muito sem querer falar mal de ninguém, mas na maioria das vezes. Acontece. É muito de conserto. Achar solução. Por exemplo, o último curta que eu fiz aqui, né? Que eu cortei aqui do produtor que trabalha comigo agora. Ele gravou num bar, né? Tipo, é uma cena de bar. Então é um over the shoulder o tempo todo em bar, e bar é bem simples, assim. Mas chegou um determinado momento que a gente já tinha terminado o primeiro corte, já tava, na verdade, avaliando, tava no fine cut, que é tipo o quarto corte depois que já tá tudo pronto, já tava compondo trilha e tudo. Aí ele falou, esqueci de falar uma coisa, a gente tem que apagar as garrafas do bar, porque ninguém conseguiu dinheiro pra pagar pra Johnny Walker, pra o Macallan, pra estar lá atrás. Então a gente, de verdade, vai ter que apagar. Aí fui lá, eu abri todo o projeto e manualmente, uma por uma, borrar as garrafas dos fundos quando aparecia. E o maior trabalho, que demorou meses, foi mandar pra ele e mandar pra um outro produtor pra ele avaliar se tava borrado o suficiente pra não passar no departamento jurídico, assim. O departamento jurídico, se tiver desse borrado tanto... vai ficar sem problema jurídico, um pouco mais ou um pouco menos. Então a gente foi um pouco disso o trabalho, tipo, sei lá, 30% do meu trabalho foi corrigir essas coisas que nunca o público vai notar, nunca. A ideia é não perceber mesmo. Nunca. Só pra poder passar o filme, pro filme poder existir, eu tenho que corrigir essa coisa, e passa pela minha mão essa decisão. E aí acontecia também, nesse mesmo exemplo, de eu escolher um take, que o ator tava bem melhor, sabe, interpretando bem, e ele falava, não, a gente não vai usar esse take, vamos usar outro, procura outro. Eu falo, não tem outro take bom, esse é o melhor take, não. Eu falei, cara, eu tô assistindo 2 TB de arquivo aqui, não tem nada. Ele, não, eu quero outro. Aí ele vem na minha casa e olhou e falou, é porque gramaticalmente não tá certo, ele tá faltando plural na fala do cara. Como eu não sou nativo de inglês, pra mim tanto faz, o cara tá chorando, falando uma cena super chorosa, que a mulher dele tá morrendo, meio que tanto faz a gramática do inglês ou do português, né? Tipo, sei lá, dane-se se o cara não falou no plural, cara. Mas é o diretor.
E ele decide. E ele falou, eu quero outro take. E aí o lance foi recriar a cena emocionalmente pra caber um cara desemocionado falando um inglês correto no meio de uma cena em que ele estava chorando falando um inglês mais ou menos errado. Então foi também uma coisa que o público nunca vai notar, mas assim, chega um momento que é meio que um trabalho você fazer aquilo funcionar daquele jeito, né? Não é daquela forma, né? Não tá naquele formato. Você não vê na cronologia, você não vê na cronologia que foi filmado, eu digo, né? E você também não vê na montagem. O áudio não foi criado ali. O cara não vira a câmera e aponta pro aeroporto e você tem o barulho do aeroporto porque tem barulho do aeroporto. Não, tudo é 100% inventado. Então é muito divertido fazer esse breakdown pra desmembrar isso num pedação gigante de coisa, pra chegar à conclusão de que tudo ali é meio que intencional daquele jeito. E por isso saiu desse jeito irritante, chato, cansativo, ou animado, ou festivo, ou whatever, né? Você sabe que essa cena que você falou me lembrou agora do Poderoso Chefão, né? Porque tem uma cena assim no primeiro filme. Você tá pegado aos clássicos mesmo, né, cara? Pô, tô. Mas tem uma cena em que aquela que o Michael, ele acaba sendo sequestrado, né? E aí, na hora que eles estão indo embora, eles descobrem que o Dom Vito não morreu do atentado, né? O Dom Vito tá vivo. E aí, o cara lá que é o grande vilão e tal, ele solta uma frase e aí o Coppola faz uma montagem que é impressionante, assim, ninguém percebe isso, que é o personagem, ele dá uma olhada pra baixo e quando ele olha pra baixo ele tá com o chapéu, meio que esconde um pouco a boca dele, o Coppola juntou um pedaço de uma outra frase que o cara falava em outra cena, só pra completar aquilo ali. Só que como você não vê a boca dele, porque tá meio chovendo, então ele abaixa a cabeça assim com o chapéu, né? Então ele fala aquela frase do tipo, Michael, mas você vai ter que ver, a gente vai ter que ver isso, não sei o que, tipo, fala um negócio assim, e era a frase que precisava pra fechar aquela cena com o tom de ameaça que precisava, sabe? Ele descobriu que o Dom Vito não morreu, ele não podia matar o Mike naquela hora, mas ele precisava deixar um ar de ameaça. E daí ele não tinha essa cena naquele momento. E aí ele pega o trecho que o cara falou em outro momento, em outro take, e só junta ali. E assim, não é um erro, entendeu? Não existe nenhum erro de... foi o que vocês falaram, uma correção. Foi feita uma correção na montagem. É genial isso, pô. Às vezes... Isso rola muito. Muito. Às vezes é uma proposição estética naquele filme Cherry com o garotinho, que não é mais garotinho, mas que a gente vai ficar chamando de garotinho sempre, o Tom Holland. Sim. O filme Cherry tem uma cena que ele, enfim, o personagem senta na frente do assistente social e começa a falar que, tipo, eu acho que tipo, você tá precisando de prescription de drogas e tal. E aí, ou você já usou droga, alguma coisa assim. E aí ele responde, não. E aí volta pra ele. Então a câmera tá assim, olhando o assistente social. Aí ele fala, você tá precisando de alguma coisa? Sei lá. E aí faz, cara, quase, sei lá, 12 frames, assim, tipo, vira pra ele e fala, não. E volta, tipo, não. E na real, o frame é tão curto que parece um erro mesmo. É muito pouquinho, assim, só não. Porque a vergonha do cara de aparecer é tão grande que, assim, é um negócio muito rápido. Quando eu vi, eu achei tão bizarro. Tipo, como assim? Aí eu fui ouvir um podcast com os editores, né? Com o editor que trabalhou com os irmãos, que é quem dirigiu esse filme. E aí o editor falou, cara, aquela... Porque aí o podcast era de editores, com editores, então eles perguntam essas coisas. Vem cá, aquela cena lá, aquilo tava escrito no roteiro, que era um cutaway tão rápido mesmo, tipo, cut to o cara respondendo não, e caraca, como que você chegou naquela conclusão? Porque é tão errado, tão estranho, que parece erro mesmo. E ele falou, não, aquilo foi a minha ideia de fazer uma coisa meio envergonhada do cara, tipo, ele tá querendo resolver a vida dele rápido, tá com vergonha, então a forma como eu fiz foi, corta pra ele pra responder não, mas nem termina de falar a palavra no, que já é curta, e volta pra câmera anterior. E aí ele falou, e eu fiz, mas achei que e ficou no primeiro corte, no segundo, no terceiro, no quarto, lá pro 10º tanto, que eles avaliam muitas vezes. Os produtores e diretor, ele falou assim, eu acho que eles não repararam esse pedaço, porque assim... Eu acho que eles vão, alguma hora... Não é possível que ninguém não tenha visto ninguém reparou isso, porque assim, tá errado mesmo. E aí foi. Aí, lá pelas tantas, ele falou... Aí no finalzinho, antes da gente quase fechar o filme mesmo, eu perguntei... E aquela parte? Aí um deles falou... Não, a gente sacou, a gente achou divertido e vamos deixar. Aí ele, nossa, que medo. Porque foi uma proposição. Às vezes a diretora, a montadora, às vezes propõe uma coisa, tipo, eu
quero como uma ideia mesmo, sabe? E aí, muitas vezes, encontram, não é pra ser assim, a gente não quer, ou então corta essa cena. Eu sempre cito pros meus alunos as cenas clássicas, assim, tipo, você vê um personagem falando, sei lá, 2 personagens estão se beijando. Aí um pergunta pro outro, você é casado? E aí corta pra ele falar, não. Se você insere um insert de uma aliança entre uma pergunta e a resposta, você faz o personagem tá mentindo, né? Porque você fala, você é casado, verdade. Corta pra aliança, volta pro cara falando, não, ele tá mentindo. Se você insere a mão sem aliança, ele tá falando a verdade. E às vezes você propõe isso, porque você quer que a plateia saque, né, que ele está mentindo, põe isso no corte, e lá pelas tantas, o produtor, que é quem vai dar a palavra final em geral, né? Geralmente, que é quem paga o filme, chega, senta, assiste e fala, não, eu não quero que a plateia saiba que ele tá mentindo nesse momento do filme. Eu quero que a plateia descubra que ele tá mentindo lá no final. Ou o contrário, fala, não, gente, vamos fazer com que a plateia perceba que ele tá doido bem no início, com o caso do Joker, por exemplo, né? Que a personagem entra na casa dele e fala, você é o Arthur do apartamento tal? E aí tem uma sequência de montagem de corte dele com ela e dele sem ela. Sim, é. Porque é pra mostrar que o que ele tava vivendo e o que a gente viu até então era tudo ilusão, na verdade. Quando eu tava assistindo, eu pensei, putz, se fosse o editor, eu não ia botar essas cenas, porque eu não preciso que isso às vezes tá ou não tá no roteiro também, né, Raí? Exato, a gente vê muitas vezes. Às vezes é na montagem que o cara assiste e fala, peraí. Vamos chamar o roteirista aqui, porque talvez fique mais interessante a gente suprimir isso ou entregar logo. Ou um reshoot até, tipo, a gente precisa, então chama o ator de volta e vamos fazer só um áudio dele falando alguma coisa, a gente insere numa cena pra poder explicar, porque eu tô sentindo falta disso aqui no final. Então é muita gente, né? A gente quase nunca sabe. Isso tudo pro espectador falar, não gostei dessa parte do filme. Achei covarde. Eu acho que não precisava ser assim. Gente, demais. Olha, vocês vão ouvir tudo isso e muito mais lá no dia 13 agora estreia, então, o segundo corte aqui no Cinemação com esses dois aqui, vai ser demais. Eu tô assim, ansioso já pra colocar no ar, pra ver o que a galera vai fazer. Também. Mas, enfim, é isso. Fiquem atentos aí, segundo corte no Cinemação. Cara, vai ser demais. Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente dá dicas para vocês, ouvintes, para que vocês possam fazer algo diferente aí durante a semana. Enfim, sempre tem aquela dica boa. Então pega aí seu caderninho, né? Seu celular, já abre o bloco de notas. Ou, né? Lembre-se que tudo que a gente falar aqui vai estar anotado. Então a gente vai dar as dicas, vai estar tudo anotado lá. Hanik falou isso, Duca falou aquilo, Rafa falou aquilo. Você vai lá, o que tiver link é só você clicar, você vai ser direcionado. Ou, né? Simplesmente vocês vão ver o que tem ali para você fazer depois. Hanik, vamos começar com você de plano detalhe. O que você trouxe pra gente aí? Pode ser 1, 2, 3 dicas, quanto você quiser. Vamos. Bom, eu vou indicar um filme. Boa! Eu vou indicar um filme porque a gente até já fez um episódio, mas depois que eu fiz o episódio, eu me apaixonei novamente pelo filme e acho que vale a pena as pessoas investirem nele, assim, tipo, assistir algumas vezes. É o tipo do filme que você pode comprar e ter em casa pra volta e meia assistir, que é O Piano. Filme de 1993, dirigido pela Jane Campion. E é um dos filmes que a gente já falou no segundo corte. A gente já fez um episódio, tá lá no Sala, né? Que a gente destrinchou tudo o que acontece. Ele é um filme cortado por uma mulher também. É um filme, não é muito antigo. Eu não gosto de chamar de filme antigo, porque ele é de 90. Senão a gente fica muito antigo, né? Eu não sou de 90 e o filme é antigo, ele é de 90. Aí fica pior pra mim. Você é de 94, é por isso que... 94, tá ótimo.
Mas o que eu quero chamar a atenção no filme, que eu acho que vale a pena vocês assistirem um filme com esse olhar mais técnico, é assim, pensa que esse filme foi filmado provavelmente em 1990 e alguma coisinha, né, antes de 93, ele leva mais ou menos um ano pra fazer, mais um ano pra montar o bicho, e ele é um filme filmado em película, e que resistiu muito até os dias de hoje, mesmo com as telas super escuras dos coloristas dos filmes atuais, né, que estão ficando cada vez mais escuro, os streams cada vez mais escuro. Ele é um filme que ainda resiste esse high definition range que a gente usa nas nossas TVs. Então, se você assistir ele na sua TV, ele ainda tá bonito, cara. E o motivo pelo qual eu quero chamar a atenção é que eu nunca tinha me dado conta quão bonito é o escuro, cara. Quão bonito é a parte escura, esverdeada que esse filme tem. Porque esse filme tem uns detalhes muito simbólicos nos lugares onde tá a câmera apontando para pontos escuros. E acho que é uma coisa que só a película deu conta de fazer, o digital ainda não deu conta, que é deixar uma textura no lugar escuro. Porque para quem filma coisa, quem já usou câmera em algum aspecto, sabe que quando você abre a câmera e o lugar tá escuro, a tendência é que a imagem sempre fique horrorosa, sempre fique feia, né? Porque a câmera vai tentar abrir muito a abertura para poder captar mais a quantidade de luz, e onde não tem luz vai ficar ruído de informação que os dados vão ser captados pelo o sensor. Então fica sempre aquele granulado, meio aquele barulho assim, sabe? Meio ruim, que é um ruído que se chama mesmo, tipo esse noise, né? Que fica atrapalhando a imagem. E aquilo pode ser num nível tão grande que de fato distrai a plateia. Onde você vê preto e aquele preto tá piscando, aquilo pode até distrair a plateia de alguma forma. Então, esse filme tem um detalhe muito grande nos escuros, assim, nas partes escuras do frame. Então eu chamo a atenção pra vocês, tipo, assiste lá. É um filme muito bonito, um filmaço com vários aspectos. O som é muito interessante, porque é um som bem simplão também, né? Porque é um período que o cara tem poucas microfonações, praticamente é tudo meio ADR esquisito. Então é um filme muito rústico, cara. E ele resistiu bastante ao tempo e eu acho super brilhante, cara. Eu acho super brilhante mesmo, no sentido de bonito, assim, sabe? Então minha dica é assista esse filme, porque eu me apaixonei de novo. Depois que a gente fez o episódio, eu fui ver de novo e fiquei assim, caracas, que obra de arte fera, assim, sabe? Que simbolismo, para além da história, na verdade, mas que simbolismo, assim, sabe? Uhum. E todo mundo é muito, muito bom nesse filme. Todo mundo executando musicalmente, é tudo, enfim, eu sou bem fã. Acho que vale a pena pensar nesse aspecto aí. Boa, esse é meu plano, boa. detalhe. Tá na MUBI, viu? Pra você que tem assinatura da MUBI, vai lá, assiste, porque tá na MUBI. E Jane Campion é a diretora de Ataque dos Cães, né? Pra quem... Também. Maravilhoso. Ela é maravilhosa. Quem quer fazer essa relação mais contemporânea, porque eu só dei exemplo de coisa velha aqui, né? Vamos lá. Duque, e você? O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Também pode ser filme, série, uma comida, de repente. Eu vou dar duas dicas rápidas, assim. Na verdade, o tempo inteiro que a gente tá aqui conversando, ouvindo, é muito natural que a gente solte expressões, palavras, termos, que provavelmente no segundo corte a gente vai usar até mais, e talvez uma parte da galera não esteja habituada. Então, eu procurei aqui, enquanto a gente conversava, um glossário do audiovisual. Olha! Pra galera que tem dúvida do que é um plano detalhe, o ADR, o contre-plongé, enfim, qualquer tipo de termo usado no cinema. Então, eu vou deixar com você, Rafa, o link aí desse glossário. Tá em português, tem um monte de coisa bacana ali, dá pra entender um pouquinho, os curiosos, procurar o que significa o quê, porque a gente às vezes fala com muita naturalidade. Como eu disse, no segundo corte a gente fala, olha, pra quem não sabe, over the shoulder é aquela câmera que fica atrás do ombro e tal, não sei o quê. A gente tenta explicar sempre que a gente se toca, porque a gente fala, como eu disse, com uma certa naturalidade, então pra não passar batido, a gente tenta explicar. Mas eu vou deixar um glossário aqui que não chequei, confesso, né, em nome da transparência, se tá completíssimo, mas pelo que eu passei o olho, tem um monte de termo legal aqui. Então vale a pena. E para não perder a linha técnica, para você aí que quer se descobrir ou tem um interesse na parte da edição, né? Ou tem um filho, uma filha que já tá editando, quer trabalhar com audiovisual, eu vou deixar uma dica de uma plataforma que se chama Frame.io, que é uma plataforma de aprovação de vídeos e colaboração, e que tem um blog muito legal, né? Que fala sobre pós-produção,
fala sobre workflow, fala sobre behind the scenes dos filmes. Então, assim, a galera que fez, por exemplo, Ataque dos Cães, quando vai aprovar um filme, o que eles usaram, que câmera usaram, da parte de produção, da parte de negócio. Ele é um blog que ele é mais para profissional, mas ele tem uma linguagem muito bacana para quem se interessa, para quem quer conhecer o mundo mais profissional, né, do lado mais profissional da coisa. Então, o blog se chama Frame.io Insider, é um blog que tá em inglês, a ferramenta se chama Frame.io, então eu vou deixar essas duas dicas aí pra galera já sentir o gostinho que, assim, pra entrar no segundo corte, já tem que também procurar um pouquinho desse palavreado aí que a gente usa, essas técnicas, que só vai contribuir pra gente debater de forma mais profunda essa tão amada arte que a gente fala tanto aqui. Você sabe, Duca, que o Frame.io tem uma parceria grande com a Adobe pra criar Foi comprada Premiere. Pela Adobe, né? Pois é, e aí se a DaVinci... Se a Blackmagic DaVinci Resolve te escuta falando isso, ele tira a sua parceria que você tem com a mas eles não tem como fugir. O Heineken fala isso porque muita gente usa o software que é o Premiere da Adobe, né? Sim. Muita gente se popularizou e tal. E eu, que usei muitos anos e fui parceiro, fiz coisas com a Adobe e tal, depois de um tempo migrei pro DaVinci Resolve, que é uma ferramenta que inicialmente era para cor, né? Pra trabalhar a colorização, não sei nem se o termo em português seria esse, enfim, dos filmes, mas que hoje também na verdade, desde 2016, se não me engano, 2017, quando eu passei a usar, uma ferramenta de edição muito completa também. Entendi. Então, agora que a Adobe comprou, né, o Frame.io, aí usa aquilo, mas assim, a comunidade no fim, todo mundo se ajuda. É isso. É que ele fala isso, mas é porque ele não quer falar que, na verdade, ele é pago pela Blackmagic pra ficar promovendo o Resolve. Ele é pago, ele só não fala. Não é assim. E a Adobe só comprou a Frame.io pra esfregar na cara do Duca. Com certeza foi isso. Olha, eu faço a minha parte, eu faço meus stories, eu posto os dois, eu posto o Frame.io, eu posto o Premiere, porque é inevitável, um editor hoje em dia tem que não dominar necessariamente todas as plataformas, mas é interessante que saiba operar, trabalhar nas disponíveis, Final Cut, Avid, né, o Media Composer, porque assim, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo é assim, quanto mais você souber do seu trabalho, né, você é motorista, você dirige um Fusca, dirige uma BMW, dirige qualquer carro, então Exato. É mais uma dica pra quem também tá interessado, eu vou editar só na plataforma tal, às vezes você vai se aprofundar mais numa, mas é interessante você navegar pelas outras também. Fica essa dica aí para entender um pouquinho dos bastidores do audiovisual com um pouquinho de técnica, que é bem divertido também, são textos simples e tal, então recomendo bastante. Show de bola, tá aí recomendado. E eu vou fechar aqui o plano detalhe com uma série, eu acabei de ver faz pouco tempo, estou atrasado, mas né, só consegui ver agora, que é o The Bear, né, uma série aí que foi bastante premiada e tal, e vou falar que eu pensei em trazer ela justamente nesse episódio, porque uma das coisas que eu mais adorei nela foi justamente a montagem, assim. A história é muito interessante, né? Conta a história de um rapaz que herda um restaurante do irmão, um restaurante caindo aos pedaços e tal, e ele tinha um problema de relacionamento com o irmão e tal, e ele acaba usando o restaurante para tentar se reconectar, né? Com esse irmão, né? Simbolicamente ali e tal. Só que é um caos absoluto, assim. O restaurante tá completamente largado, endividado e tal, e ele precisa resolver aquele monte de problema que tá ali. E eu vou deixar aqui um destaque especial pro episódio 7, né, do The Bear, porque é um plano sequência, é o episódio mais curto deles, tem 20 minutos, um plano sequência, e aí o que eu li dos produtores e tal é que realmente é um plano sequência. Não tem cortes invisíveis ali nem nada. Não é um truque. Não é o truque. Mas eu vou falar pra vocês que são editores, eu acho que vocês vão olhar ali, vão bater o olho e vão falar, opa, não sei não, hein? Falaram que é plano sequência, mas não sei não, viu? Porque tem umas cenas, aquelas cenas, sabe quando o cara passa bem na frente da câmera? É o truque. Pois é. Então, mas assim, os caras falaram que, né, não foi feito, que é tudo plano sequência, mas é um episódio angustiante, assim, porque eles estão no meio do caos ali, tendo que produzir e tal, e você tá ali no meio, né, você vira a câmera, você tá correndo junto com eles, anda pra um lado, vai pro outro, briga e discussão, e aí o outro quer discutir a existência
sei lá o quê. Olha, é uma confusão, uma sensação de claustrofobia, assim, também, né? Tudo muito fechado. Aliás, a série tem muito isso. Mas, enfim, eu achei uma série espetacular, assim. É muito bem montada. As atuações são ótimas, episódios curtos, né? Os primeiros episódios, inclusive, são uma loucura. Né? Uma loucura. E, Rafa, até se você me permite aqui, só pra eu não esquecer, muito legal você falar dessa série aí, óbvio que ela tá super falada, acho que é super legal, e a gente publicamente botar uma pilha aqui para nosso parceiro Heineken, ele já tá até rindo, porque eu sou um cara que eu assisto muita série, muita série. Assisto filmes razoavelmente bem, também gostaria de assistir mais, mas o tanto de assistir de série há muito tempo, eu acabo investindo mais em série do que filme, né? E aí fico nessa luta e forço uma barra. Entendi. Forço uma barra no segundo corte pro Heineken e falo, cara, tudo bem que você não assistiu a série, mas assiste pelo menos o episódio tal da série tal pra gente fazer. E já aconteceu no segundo corte, eu consegui 2 vezes falar sobre série. Caralho. 2 vezes. Foi uma luta. Com 40, sei lá quantos episódios, consegui. Então fica aqui meu pedido, abrir uma petição, abrir um abaixo-assinado, o que for, de todos os ouvintes, o Rafa, todo mundo que está nos ouvindo, pra gente botar uma pilha pra falar, pô, Heineken, uma sériezinha ou outra, porque tem muito episódio 7 legal. Do The Bear aí. Tá aí já uma dica, episódio 7 do The Bear. Mas porque série é uma demanda, né? Você tem que investir horas. E eu gosto 10 episódios são 10 filmes. Eu gosto de ver o filme mais de uma vez. Eu assisto 1, 2, 3 vezes. Então, imagina. Cada filme eu assisto 3 vezes. Se eu for fazer isso com a série. Agora, em minha defesa, o The Office, por exemplo, eu já saberia citar. Se alguém quisesse me substituir. Porque eu tenho decor. Viu tudo? Gente, é isso. Chegando aqui então no final desse podcast Cinemação 493. Batemos aqui, né, mais uma marca expressiva e dessa vez com essas 2 figuras sensacionais aqui que estão com a gente, o Heineken e o Duca. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui. Heineken, obrigado por disponibilizar seu tempo, vir aqui conversar com a gente. Obrigado também, né, por estar trazendo o segundo corte para dentro do Cinemação. E queria que você deixasse aí, né, o convite para quem quiser acompanhar o seu trabalho, acompanhar você nas redes sociais também. Como que faz? Onde que você tá? Como é que faz? Então, eu agradeço imensamente pra gente poder começar essa parceria e, enfim, fico muito feliz. Já sou ouvinte, né, do Cinemação, já estava aqui, sou apoiador do Cinemação. Fica o convite para as pessoas também apoiarem o Cinemação. Isso aí. Eu sou apoiador, acho que é um lugar que, enfim, tem muito respeito com o trabalho do audiovisual, por isso que é um dos podcasts que eu realmente incentivo e divulgo e falo para as pessoas e faço uma promoção pessoal mesmo, porque eu acho que vale a pena. Então eu fico muito feliz da gente poder estar fazendo essa loucura, né, de trazer esse tipo de conteúdo aqui para dentro. Espero que as pessoas curtam bastante. A gente tem muito carinho para fazer os episódios. Pode ter certeza que o episódio sai com muito carinho, não só na gravação, qualidade do áudio, de tentar fazer você se sentar, pelo menos põe um fone de ouvido e curte, porque a gente, né, trabalha o reverb, o Duca sabe, né? Eu fico mandando pra ele um trechinho por trechinho. O que você acha desse tanto? O que você acha desse tanto de reverb? Tá muito, tá pouco? Tipo, não é uma coisa que a gente faz porque simplesmente só faz. A gente realmente quer que você curta e tenha esse momento de fruição com o produto artístico. Se você tiver a fim de acompanhar a gente, pode procurar nas redes sociais, né, o @segundocorte. Eu tenho um Instagram também, o @Heineken, né, REINECKEN, mas @Heineken no Instagram e no Twitter. Twitter eu não uso muito, mas tem lá também. Mas se você quiser procurar o Segundo Corte, a gente vai também, eventualmente, tentar postar coisas visuais lá, né, pedaços de vídeo, pedaços de trecho e tal. E já deixar claro que a gente falou tudo isso que a gente faz, que faz não sei o quê, mas assim, às vezes o episódio sai mais brutão mesmo. A gente, tipo, assiste e fala. Às vezes sai com bastante link, com bastante informação, mas às vezes ele sai mais bruto, assim. Então vai com parcimônia
e a gente vai junto e vai dar certo. Falou? Tô por aí. Boa. Boa, muito bom. Duca, obrigado também, obrigado pela sua estreia aqui. Espero trazer você outras vezes pra gente falar também sobre outras coisas, né? Tem tanta coisa bacana pra falar. Obrigado pela confiança, né, de trazer também o segundo corte pra dentro do Cinemação. E deixa também suas redes sociais, enfim, quando a galera quiser acompanhar aí um pouco do seu trabalho, que você tá fazendo. O Duca também é músico, esse pessoal, eu te falo. É multitalentoso. Rafa, eu, cara, também não tenho palavras. Eu sinto muito honrado de estar aqui com vocês no Cinemação. Também ouço podcast, adoro. Tô muito feliz dessa nova etapa do segundo corte. A gente tá aqui, faço das palavras do Heineken as minhas, porque ele, além de ter fundado, trazido essa história, ter me convidado desde o começo, é o pai da criança e é o cara que vai dar aula pra gente aqui a todo episódio que a gente ouvir. Então, convido a todos a, mais uma vez, como eu falei, a apostarem, investirem com a gente nessa ideia, que a gente junto vai fazer essa comunidade e cada vez mais a gente vai interpretar e curtir, falar sobre cinema de uma forma cada vez mais pop, mais legal e mais descontraída. Nas redes sociais eu tô naquele momento mais vivendo a vida vivida do que postada, como dizem os jovens, né? Então, além de, graças a Deus, estar trabalhando bastante e tal, eu tô ali nas redes sociais, @DucaMendes, adoro conversar, adoro falar, então, por mais que eu de repente não esteja tão atualizado nos posts, me chama na DM, quer tirar dúvida, quer conversar, quer mandar o trabalho, quer pedir dica, quer me contratar, fica aí isso, também, né, o jabá, ducamendes.com ou .br, enfim, tem um pouco do que eu faço lá, obviamente não dá pra botar tudo no ar, mas, enfim, tô aberto a conversas de todo tipo e vamos falar. Eu te agradeço imensamente por estar aqui, acho que a gente vai construir um negócio muito bacana aí pela frente. Obrigado. Vai sim, obrigado. E pra você, né, que tá aí, gosta do nosso trabalho, lembre-se, né, de seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Dessa forma você vai ficar sempre por dentro de todos os episódios que a gente tá lançando aqui. Gostou desse episódio? Manda seu comentário nas nossas redes sociais ou também pelo e-mail, né, contato@cinemação.com. E é isso, o podcast do Cinemação fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.